Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser a farsa dos militares e o golpe de 64. É consabido que Jair Bolsonaro, o presidente fabricado pela junta militar maçônica, mandou comemorar o golpe de 1964, dizendo, em primeiro lugar, para fazer uma releitura histórica. Depois, ele voltou para uma rememoração histórica. Bem, tanto as palavras releitura quanto rememoração são atos de revisão historiográfica típicos de movimento revolucionário. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Portanto, o que esse sujeito mandou fazer é reescrever a história. Muito bem. Eu venho falando há algum tempo que os golpes da maçonaria, juntamente com o militarismo no Brasil, sempre foram feitos na surdina. Eu tenho alguns artigos no Medium, onde eu venho colocando alguns dados a respeito da política brasileira, porque, ao contrário do que é contado para a maioria da população, a política brasileira é uma política sórdida, né? É uma política extremamente agressiva, violenta e golpista. Só que tudo no Brasil, conforme eu já falei inúmeras vezes em posts, programas de rádio, todos os golpes no Brasil são feitos sob uma carapaça de legalidade. Evidentemente que isto, para o olhar do público, dificulta bastante o entendimento de um cenário, porque nada aqui foi feito como, por exemplo, foi feito na China, né, ou como foi feito na Rússia ou em Cuba, ou mesmo na Venezuela. Sempre que existe um golpe, o golpe nunca é aparente. Ele sempre é um golpe feito sob uma suposta demanda popular, né? De modo que esse mascaramento da realidade brasileira é algo dramático. Aqui eu quero repassar novamente para a informação de vocês e, repito, eu vou deixar abaixo desse link alguns artigos meus no site do Medium, onde eu coloquei os dados que vocês vão encontrar aqui. Os outros estão dispersos em publicações no Facebook, etc. Tal. E em programa de rádio. Só para citar o período da República, tá? Mas considerando a República e o Império, vamos ver aqui um resumo da história do Brasil enquanto dados quantitativos, para verificar que, minimamente, que esses dados, por si mesmos, desmentem a notícia mentirosa, vergonhosa, que o Ministério da Defesa fez na chamada Ordem do Dia alusiva ao 31 de março de 1964. Um resumo da história do Brasil. De 1822, que foi um golpe, o golpe da maçonaria, então a maçonaria, juntamente com o grupamento militar, deu um golpe em 1822. De 1822 até os dias atuais, portanto até 2019, é exatamente este grupo que está por trás dos bastidores do poder. Vez ou outra, eles aparecem, dão as caras abertamente, não é? Então vamos lá. De 1822 até os dias atuais, o Brasil teve 7 constituições federais. 1822, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. Em todas essas, a presença militar foi absolutamente forte, tá? A de 88, nós não temos uma presença militar forte, entre aspas. Um dia eu vou fazer um programa sobre isso. Bem,
vamos entender o seguinte, eu também já falei isso várias vezes. Todas as vezes que um país muda a Constituição Federal, no caso do Brasil, todos esses períodos, portanto são 7 constituições federais, se nós considerarmos 1822 até agora, nós temos uma média de 30 anos para cada Constituição. Então isso significa dizer o seguinte, que de 30 em 30 anos o Brasil sofre um golpe de Estado. Todas essas constituições foram constituições seguidas a golpes de Estado. Não é? Então, no mínimo, nós temos 7 golpes de Estados. Ou de 30 em 30 anos, o Brasil sofre um golpe de Estado. Essa é a razão pela qual o Brasil não tem estabilidade institucional nenhuma. Isso não tem nada a ver com Portugal. Tem a ver com a política criminosa de uma elite bandida que assumiu o Brasil desde 1822, cujo objetivo sempre foi desmontar o Brasil, destruir as instituições brasileiras. Né? Voltando, mais dados. Nós tivemos 9 moedas, né, do início da República até os dias atuais. Nós tivemos o Congresso Nacional fechado por 6 vezes. Cito especificamente 1891, de 1930 a 1934, de 37 a 46, 66, 68, 69 e 1977. Nós tivemos 6 golpes de Estado. 1889, 1930 a 34, 37 a 45, 45, 55, 64 e 85. Nós tivemos um plebiscito ignorado. Tivemos 13 presidentes que não concluíram o mandato. Deodoro da Fonseca, 1891, Afonso Pena, 1909, Rodrigues Alves, 1918, Washington Luiz, 1930, Júlio Prestes, 1930, Getúlio Vargas, 45-54, Carlos Luz, 55, Jânio Quadros, 61, João Goulart, 64, Costa e Silva, 69, Tancredo Neves, 85, Collor, 92, Dilma Rousseff, 2016. Nós tivemos 31 presidentes não eleitos diretamente, chamado interinos. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Prestes, Getúlio Vargas, José Linhares, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Ranieri Mazzilli, João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Tancredo, Sarney, Itamar, Michel Temer. Nós tivemos 31 revoltas e guerrilhas do golpe republicano de 1899 para cá, não é? Nós tivemos de 1889, portanto da República para cá, por volta de 80% dos presidentes brasileiros, todos eles eram maçons ou ligados à maçonaria. Bem, isso são dados da história do Brasil. Esse é um ponto. Então, curiosamente, em todos esses dados, aqui é que eu quero deixar claro, em todos esses dados, quem é que está presente? As Forças Armadas Brasileiras. Então existe um processo claro da chamada militarização da política brasileira. Aliás, há pouquíssimos estudos, mas eles existem, e os que existem são sérios, aliás, admitidos até por militares. As Forças Armadas exercem o papel de poder moderador, que era o poder que o imperador atribuiu a si mesmo. O imperador, depois do golpe de Estado que a maçonaria deu em cima da coroa portuguesa. Né? Então, este papel de poder moderador significa dizer o seguinte: em que circunstâncias o poder moderador militar é invocado ou ele atua? Quando a República corre o risco de cair. Não é? Ele foi inaugurado no Império, e ele foi inaugurado e colocado exatamente para salvaguardar que o Império fosse uma transição para a República. E esta República brasileira, como projeto da maçonaria, era uma república de transição.
né? Portanto, é um tipo de uma primeira república, tanto é que, veja, criou-se a nova república em 1985, né? E agora eles estão falando em uma outra república, uma nova república. Né? Aonde eles querem chegar? Eles querem chegar no modelo de república maçônica, que é a República Maçônica Universal. Bem, uma característica muito importante e que é absolutamente ignorada da maçonaria é o seguinte: a maçonaria não é uma organização primordialmente voltada para a política. A maçonaria é uma organização primordialmente voltada para o comércio, para a finança pública, para o sistema financeiro internacional. A política que entra nas elucubrações maçônicas como um mero meio, né, de ação para alcançar um fim. Mas a maçonaria é primordialmente uma organização ligada ao esquema financeiro internacional. Esse é um ponto muito importante. Ele não é um mero detalhe na história da maçonaria. Ele é o ponto talvez mais importante para nós entendermos para onde o mundo está caminhando. Né? Então, do século XIX em diante, o que nós tivemos? Nós tivemos a instauração das chamadas monarquias constitucionais ou das repúblicas, e juntamente com isso, à medida que o século foi passando, nós tivemos um enfraquecimento dos poderes civis. Todos os poderes civis foram sendo minados, poderes da Revolução Francesa, executivo, legislativo e judiciário, e ao mesmo tempo que esses poderes civis iam sendo minados, esses poderes vão sendo gradativamente transferidos para quem? Eles vão sendo transferidos para agentes fora do Estado. Portanto, para corporações e para grupos. Veja o modelo da Comunidade Europeia, por exemplo. Quem manda na Comunidade Europeia? Ninguém sabe. É Bruxelas. É uma rede de bancos em Bruxelas e de sistemas completamente desconhecidos da própria população europeia. É aquele modelo de governo mundial, em que você tem uma elite financeira invisível que instituiu-se como uma dinastia, portanto, ela preconiza para si própria uma espécie de monarquia às avessas, não é? É uma dinastia, uma monarquia dinástica financeira, onde o pai é rico, o filho é rico, o pai manda no mundo, o filho também vai mandar no mundo. Então essa gente pegou o esquema que havia no século XVIII e XIX de monarquia e simplesmente perverteu aquilo completamente. Não é? Bom, o Brasil está imerso nisso desde 1822. O Brasil foi o grande projeto piloto que deu certo. A revolução aqui foi muito bem colocada. O problema é o seguinte: o Brasil nunca é tratado como um país revolucionário. Bem, então dito isto, vamos entender o seguinte. Ora, significa então que todo este quadro de presidentes que não concluíram o mandato, a sequência de golpes de Estado, as inúmeras vezes em que as constituições federais foram feitas, as razões, as inúmeras vezes em que o Congresso Nacional foi derrubado, né? Toda a atuação política, a tutela militar em cima dos civis brasileiros. Militares não têm que ficar tutelando civis. Esse é um ponto muito importante. Nem nos Estados Unidos, que é o país mais militarizado no mundo, nós nunca assistimos uma situação como a que tem no Brasil. A história brasileira é uma aberração. A história brasileira é uma vergonha, é um golpe em cima de golpe. Quando é que os militares atuam? Vou voltar a repetir, porque eu já falei isso várias vezes. Eles atuam sempre para salvar a monarquia, das brigas internas entre as facções oligárquicas criminosas, da elite que briga entre si, não é? Porque eles brigam entre si, e na república a mesma coisa. Então, quando uma facção criminosa está brigando com outra facção criminosa, igual agora no Brasil, a esquerda brigando com a falsa direita. Porque, além de tudo isso, nós temos um cenário de uma falsa direita que assume o Brasil de tempos em tempos, como nós estamos assistindo agora. Esta falsa direita é fabricada. Então, seria preciso perguntar seriamente quem foi que colocou o senhor Jair Bolsonaro no poder.
As pessoas estão achando candidamente que existe uma divergência entre ele e os militares. Não existe divergência nenhuma entre ele e os militares. Neste governo de ocupação, neste golpe de Estado branco, que não pode nunca ser chamado de golpe, que foi o que foi dado agora, em cima de eleições ilegais e uma série de coisas, nós já fizemos programas de rádio ao longo do ano passado também sobre isso, nós temos, até o momento, segundo contabilidade do cientista político Augusto de Franco, 118 militares nos primeiros escalões da República, primeiro, segundo, terceiro escalão. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é um golpe mesmo, tá certo? Bem, portanto, o que nós temos que nos perguntar é o seguinte: bom, o que justifica, qual é a justificativa para um governo ter 118 militares ocupando postos na República, e a cada civil que é demitido, um militar entra no lugar? Você pode, ingenuamente, a população está sendo levada a pensar o seguinte: bom, os comunistas ocuparam aparelhar o Brasil de tal forma que é preciso reaparelhar o Brasil com militares. Acontece, essa não é a explicação e jamais poderia ser. Segundo, militares têm função militar, militar não tem função de política. Entretanto, se nós lêssemos com atenção os cadernos do Golbery Couto e Silva e o que o Golbery deixou escrito, não é? Nós veríamos que o que está acontecendo agora é exatamente um projeto do senhor Golbery Couto e Silva para os militares entrarem na política em modo definitivo. Significa que as instituições civis passarão a estar sob a tutela militar. Bom, na Venezuela isso aconteceu, só que isso aconteceu de forma aberta. No Brasil nada acontece de forma aberta. É preciso entender que o Brasil é o país mais cínico em termos históricos e políticos, mais cínico e mais criminoso que já aconteceu sobre a face da Terra, né, no Ocidente. Ora, para nós entrarmos na mentira dos militares sub 64, eu quero aqui pegar duas frases de João Luiz Mauad, em que ele fala muito acertadamente o seguinte: você pode discutir o texto, o contexto, a necessidade, a oportunidade e os resultados da Revolução de 1964, mas alegar que não houve golpe, isso é pura mistificação histórica. Isso não é possível de ser levado a sério, né? Então, uma coisa é, qual era o contexto que havia naquela época? Os comunistas queriam pegar o poder? Claro que queria. Claro que queria. São as duas facções bandidas que lutam pelo Brasil desde 1822. São os dois lados de uma única moeda, não é? Agora, daí a negar que houve um golpe é outra coisa, não é? Bem, o que caracteriza uma ditadura? Porque o que caracteriza um golpe é a quebra da normalidade institucional, da chamada legitimidade democrática. Tá? Daqui a pouco eu vou falar, eu já falei sobre isso e eu vou tornar a falar. O que caracteriza uma ditadura não é a violência, né? A pior ditadura é aquela em que não se comete nenhuma violência física contra os súditos, mas leva as pessoas a pensarem sob comando. Essa é a história do Brasil. A história do Brasil é uma história política sanguinolenta, né? E, ao mesmo tempo, ela é uma história política em que os militares não investem publicamente, abertamente, contra a população brasileira, como as outras ditaduras fazem. Este é o grande X da questão. Os militares e os poderes constituídos investem silenciosamente, criando um pensamento sob comando. Eu fiz um conselheiro Acácio, um dos últimos conselheiros Acácio, mostrando, e já fiz posts, mostrando, por exemplo, as mentiras que esse Ministério da Educação, sob o comando do Ricardo Vélez Rodrigues, que era, pelo menos, um grande filósofo, quando assumiu o governo, esse homem mostrou-se um demente completo e absoluto, não é? Este indivíduo e a malta que o cerca
de olavéticos bolsonaristas são acelerados, porque essa gente inventa uma mentira atrás da outra. Uma dessas mentiras é que o Brasil foi aparelhado pelo PT. Não, o Brasil ideologicamente é aparelhado desde 1822. Num dos últimos conselheiros Acácio, eu fiz um vídeo mostrando aonde eu listei, coloquei a lista de alguns livros da chamada literatura cívico-infantil, que é aquela literatura de construção de um cidadão, como um cidadão Kane, ou um tipo de cidadão semelhante ao de 1984, da obra de Orson Welles, não é? Onde você leva as pessoas a pensarem sob comando. Isso é o pior tipo de ditadura. Não é aquela que mata. A que mata é visível. A violência é visível. Você tem um tipo de violência que é a violência psicológica, né? É a violência em que você vai moldando a face da nação de uma forma imperceptível. Ora, isso era precisamente o projeto de Antônio Gramsci. E novamente eu faço a ressalva. Antônio Gramsci só vai entrar no Brasil, só vai ser traduzido, não é? Depois da década de 60. Entretanto, desde 1822, os mecanismos de controle dos cidadãos via esquema educacional já foram estabelecidos pela maçonaria. Então o problema do Brasil não é o PT, não. O problema do Brasil não é Paulo Freire, não. O problema do Brasil é exatamente a elite oligárquica corrupta que forma uma junta maçônica militar que dirige o país de forma absolutamente invisível. Para quem acha que é invisível, porque as ações são absolutamente concretas, não é? E quem ajudou a dar essa capa de invisibilidade foi exatamente um esquerdista, Sérgio Buarque de Holanda, e o Paulo Prado Júnior, dois esquerdistas. Curiosamente, são esses dois esquerdistas, comunistas miseráveis, que ajudaram a criar a falsa impressão de que a maçonaria brasileira é inofensiva, ou é ignóbil, ou não atua com tanta tenacidade e virulência. Sim, é óbvio que ela atua. Os resultados estão aí. É só ver o que o Brasil virou. Quem é que acha que o Brasil hoje está no bom caminho? O Brasil é um país péssimo, não é? As imoralidades correm soltas, a falta de vergonha, a violência, a patifaria, a ausência de cultura. O país está esfacelado. Como é possível não debitar os resultados, não é a culpa não, os resultados desta administração criminosa desde 1822? Porque entra governo, sai governo, a forma de administração segue exatamente o mesmo padrão. Muito bem, voltando aqui. Ora, o que configura uma democracia? Não é? Uma democracia é um conjunto de critérios. Existem 6 critérios que, se eles não existirem, nós temos ou uma diminuição da democracia ou um esquema ditatorial. Então, quando você fala assim, ditadura, o que é uma ditadura? Então, vamos lá, para entender o que é uma ditadura, é uma quebra de normalidade da ordem. Portanto, do executivo, do legislativo e do judiciário. Como é que o executivo, o legislativo e o judiciário têm que funcionar? Eles precisam de funcionar com uma conjugação de vários critérios. Quais são esses critérios? Anotem bem, são só 6. Liberdade, eletividade, publicidade, rotatividade, legalidade e institucionalidade. Eu vou fazer um programa só sobre isso. Quando nós vamos analisar a história brasileira, então, os alunos estudam que o Brasil é uma democracia, que a República Brasileira é democrática. Muito bem, vamos analisar então as ideias o critério de liberdade, eletividade, publicidade, rotatividade, legalidade e institucionalidade. Quando nós vamos analisar isto, né, ora, esses simples parâmetros caem em completo desacordo com a retórica
de que o Brasil é um país pacífico, politicamente falando, não é? Então, a ordem do dia alusiva ao 31 de março de 64 negou que existia um golpe. Ora, o que aconteceu em 31 de março de 64 foi um golpe. Depois veio um golpe dentro do golpe. E depois veio uma ditadura, um regime militar. Não é? Evidentemente que ninguém é desonesto o suficiente, só a esquerda e a direita brasileira, a falsa direita, para dizer que o período de 64 não foi combater os comunistas. É óbvio que foi. Não tem como negar isso. Agora, também não tem como negar que 1964 não foi um golpe. E um golpe dado por quem? Eu também já falei sobre isso e já até escrevi artigos sobre isso. Em primeiro lugar, existe uma mentira absolutamente cabeluda, que é o seguinte: há várias mentiras que foram contadas e foram publicadas neste documento oficial, portanto primário, do Ministério da Defesa, chamado Ordem do Dia Alusiva ao 31 de março de 64. Eu vou fazer um artigo só sobre as mentiras desse documento. Uma coisa gravíssima o que aconteceu agora. Nenhum governo democrático, não é, comemora um golpe de Estado. Nenhum. Portanto, se o governo eleito do Jair Bolsonaro, um presidente fabricado, miticamente fabricado, em cima do messianismo político, esse homem mandou comemorar, e aonde ele estava? Em Israel. Curioso, não é? Ele manda comemorar o golpe de Estado e ele próprio está em Israel. E todos os militares comemoram. Então não existe aqui divergência nenhuma entre os militares e o Bolsonaro. O Bolsonaro é simplesmente um fantoche, um ventríloco amestrado de uma determinada face que está no poder. Agora é preciso escalonar quais são os grupos que estão no poder. Priscila Garcia tem feito posts memoráveis em relação a isso no Facebook. Há 3 grupos que ocuparam o poder, todos eles revolucionários. Todos. E que estão se comendo entre eles abertamente. Mas voltando aqui. Como é que aconteceu 1964? 1964, que é uma mentira muito grosseira, dizem que 64 foi os militares ouviram as vozes do povo contra os comunistas e a partir daquele momento eles instauraram uma atuação. Mentira. Claro que é mentira. Esse golpe já vinha sendo urdido e falado desde do problema do assassinato do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não se suicidou, não. Ele foi assassinado pelo próprio irmão. Né? Quando o Jânio estava, rapidamente, quando o Jânio estava na China, João Goulart, né, o Jânio, quando renunciou, né, evidentemente, quem deveria assumir? João Goulart, o vice-presidente. Isso é o que manda a ordem institucional. E aqui não interessa se ele é ou não comunista. Isso é a ordem institucional. Agora, o Brasil está acostumado a quebrar a ordem institucional. O Brasil fez 7 constituições. E quando o governo do Bolsonaro estava lá em campanha, o Mourão, o vice-presidente dele, teve a pachorra de dizer que era preciso fazer uma 8ª e sem consulta de ninguém, portanto na canetada. E eles estão urdindo uma 8ª Constituição. Eu também já fiz muito programa sobre isso. Na época da Dilma Rousseff, inclusivamente, já se falava desta outra Constituição. Aliás, o senhor Paulo Guedes, há alguns projetos importantíssimos do senhor Paulo Guedes, em que ele manda rever a Constituição brasileira. Inclusivamente, o senhor Paulo Guedes deu a receita, no período de campanha, de como daria um bypass no Congresso Nacional. Reinaldo Azevedo fez posts sobre aquilo,
Na época, Augusto de Franco e outros indivíduos também chamaram atenção, o jornal Valor Econômico, alguns pensadores chamaram atenção para esse golpe de Estado que estava sendo urdido pelo governo desde o período da campanha. Né? Entenda o seguinte: quando você vai substituir um regime, deitar fora um regime, uma coisa são as instituições da República, eu também já fiz post sobre isso. Outra coisa são os indivíduos que estão ocupando os cargos. Por exemplo, os juízes que ocupam os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal são todos eles absolutamente lamentáveis e deploráveis. Qual é a solução institucional para essa gente? Ser empichada. Não é fechar o Supremo Tribunal Federal. E quem tem autorização para empichar? O Senado da República. Por que o Senado não empicha? Não tira eles institucionalmente? Porque os senadores têm rabo preso. Então o que foi acontecendo? No Brasil, as instituições foram se corroendo por dentro. Você fala, mas quem levou as instituições a se corroerem? Isso não é uma briga de gato e rato. Quer dizer, existe um projeto muito longo, e não é obra do PT não, de criminalização da política brasileira. Muito bem, há 2 historiadores, ou 3 se quiserem, que serão os grandes cérebros da criminalização da política brasileira. Nome deles: Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro. Gilberto Freire começou. Aquela tese do Gilberto Freire, então eles construíram a ideia do chamado patrimonialismo brasileiro, para dizer que o problema do Brasil vem de Portugal e para dizer que o grande problema de corrupção brasileira é fruto exclusivo da política brasileira. Isso é uma mentira vergonhosa, e por trás dessa mentira existe o quê? Existe um projeto muito minucioso de destruição das instituições civis. Isso é o que está em pauta. Bom, dado que esse projeto de demolição das instituições civis tem mais de 120 anos implementado, né, para ser generoso, o que nós temos? As instituições de fato estão implodidas. Agora, na sua totalidade, não. Por exemplo, tem muitas coisas interessantes na Constituição de 88. Tem muitos deveres que foram salvaguardados na Constituição de 88. Né? Tem muitas coisas boas que foram feitas no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula. Né? É uma mentira grotesca dizer que tudo que foi feito no governo do Fernando Henrique e do Lula não presta. Claro que não. Agora, foram feitos grandes crimes. Grandes crimes. O fato é, nem o governo do Fernando Henrique, nem o do Lula são uma bolha solta, como o do senhor Jair Bolsonaro, são uma bolha solta no meio de toda a história brasileira. Não. Eles seguem exatamente um esquema muito bem delineado e estabelecido. Esquema esse de implosão das instituições republicanas. Uma vez que você vai implodir o Estado, o que vai ser criado no lugar do Estado? Porque é o Estado que gera o país. Se você implode o Estado, essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Quem vai gerir o país? Bem, então, do jeito que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas e o Presidente da República e os olavetes bolsonaristas escrevem, dá a impressão de que não houve longa articulação dos golpistas. Então, voltando, antes que eu me esqueça. Quem deu o golpe, que desembocou em 64, foi o avô do Aécio Neves, o senhor Tancredo Neves. Muito bem, eu já falei sobre isso. O senhor Tancredo Neves deu um golpe, impediu o Jango de voltar e foi a partir, instaurou o parlamentarismo. Porque o parlamentarismo é o sonho de consumo de todo socialista comunista desde que o mundo é mundo. O senhor Tancredo Neves instaurou o parlamentarismo com o apoio de militares e de gente de dentro do Congresso. Houve aquela brigaiada danada, o Jango voltou, reassumiu, teve aquela problemática toda e aquilo acabou desembocando depois em 64. Ora,
Havia, portanto, uma longa articulação. O que nós temos aqui? Nós temos facções lutando pelo poder. Facções, é isso que é preciso entender, né? Então, houve, antes de 64, uma longa articulação de golpe, dos golpistas, um dando golpe no outro, nos quartéis, entidades antidemocráticas como IPES, o IBAD, a ADEP, o CAMD, a UCF, em aliança com a Embaixada dos Estados Unidos, em aliança com a Rússia. Então nós tivemos instituições golpistas que estavam alinhadas com os Estados Unidos e com os comunistas. As facções eram de ambos os lados. É uma mentira absoluta que os militares tenham apenas atuado reativamente, comovidos pelo lamento da população brasileira, né? A população naquela altura nunca implorou por uma intervenção militar. Nunca. Evidentemente que havia uma preocupação imensa com a estabilidade do governo do João Goulart, né? Evidentemente, porque o João Goulart era comunista. Não adianta negar isso. Não adianta negar. Ora, mas e aquele povo que foi para as ruas? Então vamos aqui dar nome aos bois. Os chamados setores conservadores do Brasil. Que setores conservadores são esses? Vamos lá. Quiseram dar uma resposta ao chamado dia de 19 de março de 64. E eles fizeram uma grande marcha em São Paulo, batizada com o nome de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O próprio nome da marcha é absolutamente esquisito, porque uma Marcha da Família com Deus pela Liberdade é exatamente um mote revolucionário de esquerda. Esse movimento foi organizado pelo clero, por setores ruralistas, industriais, incluindo a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e articulações de mulheres católicas. Tudo isso sob a orientação de quem? De quem? De um tal Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, que era dirigido por quem? Dirigido pelo general Golbery do Couto e Silva, o homem que segue exatamente a cartilha de um outro general do período do Getúlio Vargas, sobre o qual eu já fiz menção. Homens esses que são absolutamente adeptos da militarização da política brasileira. Então, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi sob a orientação do IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era dirigido por um general, Golbery do Couto Silva, que centralizava uma conspiração para derrubar João Goulart por meio de um golpe de Estado. Ok? Esta é a verdade. Então aqui nós temos duas questões. De um lado, o senhor Tancredo Neves, unido com quem? Com quem Tancredo Neves estava unido? E o Golbery do Couto Silva. Golbery do Couto Silva, vamos lembrar que esse sujeito é exatamente o autor da teoria da panela de pressão, em que ele coloca, ele é praticamente o criador do Lula, juntamente com a CNBB, onde o Lula é tido e é trabalhado como um militante ou um agente secreto do governo militar. Isso está colocado dessa forma, eu já falei sobre isso inúmeras vezes. No livro de Romeu Tuma Jr., chamado Assassinato de Reputação, volume 1. Romeu Tuma Jr. deixa gravado que Lula era agente duplo do regime militar e dos comunistas. Não é novidade para ninguém que os militares tinham um projeto
de, entregando o governo para os civis, tutorar o governo civil através de políticos e articulações de esquerda. O senhor Jair Bolsonaro, quando assumiu a presidência da República, falou, está gravado, filmado, fotografado, agradeceu ao general Vilas Boas, porque se ele está ali é graças ao Vilas Boas. Ninguém se pergunta da gravidade. Esse homem deveria ter sofrido um impeachment naquele momento. Mas é evidentemente que a esquerda não tem nenhum interesse em fazer impeachment em ninguém, porque a história do Brasil é uma imoralidade absoluta, uma atrás da outra. Então quer dizer que um general conspirou, porque não deu apoio aberto. Como é que ele foi parar no poder? Qual foi efetivamente a atuação do Vilas Boas para colocá-lo ali? Quando ele foi eleito, o filho dele, Carlos Bolsonaro, falou na Rede Globo Televisão que há 10 anos a candidatura do pai está sendo preparada. Ele ganhou as eleições em 2018, portanto se recua para 2008. Teoricamente, Jair Bolsonaro disse que a candidatura dele começou em 2015. O filho dele o desmentiu e falou que foi para 2008. Quem estava preparando a candidatura desse homem desde 2008? Quem é que de fato apoia esse sujeito para ele chegar ao poder? É um militar. Um militar atrabiliário que foi expulso do exército, expulso mesmo. Aí há várias formas de expulsão, não é? E é preciso entender as regras, porque o sujeito mandou botar bomba no próprio exército. Agia como um militante sindicalista. O Lula era sindicalista, de cara aberta, não é? Então, o senhor Golbery do Couto Silva é exatamente o homem que elege e dá apoio a um partido de esquerda, partido esse que tomou conta do Brasil durante décadas, né? Quase 2 décadas, e que, na verdade, dados os desmandos desse partido, gerou o fenômeno do bolsonarismo, que é a reação ao petismo, né? Mas são 2 movimentos revolucionários em sinal contrário. Ambos os movimentos feitos e construídos em cima do chamado messianismo político. Ora, então, é muito curioso que o golpe de 64 tenha sido urdido pelo Golbery do Couto Silva. O Golbery é exatamente o homem que vai construir toda a política externa brasileira durante todo o regime militar. E é o homem que preparou a chamada redemocratização, e é o homem que preparou e apoiou a criação de partidos de esquerda para serem controlados pelos militares, para atuar fora do âmbito político sem aparecer pela via da esquerda. Qual é a pessoa séria que acha isso normal? Ninguém pode achar isso normal, né? Existiu também um outro aparelho, um outro órgão chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que foi financiado com capital nacional, sobretudo capital americano, para combater o avanço do comunismo no Brasil. Esse IBAD tinha ligações com a CIA. Ah, que ótimo! Claro que não. A CIA não é do governo americano. Do governo americano é o FBI. A CIA é um centro de espionagem. Aliás, o presidente da República agora foi lá juntamente com o ministro da Justiça visitar. Ninguém chega na CIA e bate na porta. Quer dizer, o Brasil, o golpe de todas as formas no Brasil, ele está sendo absolutamente declarado, aberto e escancarado. O Brasil entrou numa fase de ruptura institucional realmente absolutamente impressionante, né? Todos os desmandos e os malfeitos e as rupturas institucionais são feitas à luz do dia, sem a menor cerimônia. Quando a Dilma Rousseff esteve nos Estados Unidos e se encontrou com o Zuckerberg, fora da agenda presidencial, é ilegal. Um presidente de Estado, quando ele sai, ele está saindo em nome do Estado. Ele não tem uma agenda privada, sobretudo uma agenda de ir a uma organização que conspira
para derrubar e fazer golpes no mundo inteiro, não é? Como a CIA. Imagina se o Lula ou a própria Dilma, quando fossem à Rússia, tivessem ido visitar a KGB. O presidente do Brasil acabou de ir aos Estados Unidos, junto com o ministro da Justiça, visitar a CIA, fazer uma visita não oficial. Desde quando eles podem fazer isso? Eles não podem fazer isso, né? Porque eles estão indo em nome do Estado. Significa que a visita é uma visita de conspiração. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. Foi esse BAD que criou e sustentou essa tal Ação Democrática Popular, né, chamada ADEP. Essa ação democrática tinha por missão recrutar, formar e lançar candidatos anticomunistas. Muito bem, acontece o seguinte: o civil, em 64, que havia sido do Partido Comunista e depois saiu, mudou de lado, foi o Carlos Lacerda, né? O que na altura era governador do Rio de Janeiro, da Guanabara, foi o Lacerda que mobilizou a população, aqui sim, foi o Lacerda que mobilizou, que estava junto com as Forças Armadas, parte das Forças Armadas, e foi o Lacerda que, sob a responsabilidade, não é, dele, mobilizou parte da população brasileira para lutar contra os comunistas. O que aconteceu? Então o Tancredo dá um golpe, depois os militares entram e dão um outro golpe, depois entra o regime militar e dá um golpe dentro do golpe, e fica 21 anos no poder. E ao fazer isso, eles lançaram para o limbo da história, perseguiram o Lacerda, que foi o único sujeito, o único, junto com Gustavo Corsão, de fato, naquela altura, a denunciar o esquema e a lutar sinceramente contra o esquema comunista. Ambos foram lançados no limbo da história. E agora os militares vêm, soltam um documento oficial. Aqui, este é um programa que está falando do documento oficial, portanto de fonte primária, que vai ficar e vai entrar nos registros históricos brasileiros. É um documento fraudulento, é um documento mentiroso, é um documento que visa reescrever a história do Brasil baseada em nada, né? Então, esta é a questão. Ora, uma coisa é discutir, sentir o problema de 64, o contexto, a necessidade, a oportunidade, perceber se aquela revolução e aquele golpe gerou alguma situação boa. Os militares falam muito do período de crescimento fortíssimo que o Brasil teve. Sim, falam. Só que esses ladinos esquecem de contar que o grande período de desenvolvimento brasileiro foi feito às custas dos empréstimos internacionais que eles tomaram e que eles arrebentaram com o Brasil, gerando uma dívida interna. No período militar, a dívida brasileira ampliou 34 vezes. Quando esses ladinos entregaram o poder para os civis, todo aquele problema financeiro explodiu no colo de quem? Do José Sarney. De lá para cá, os governos civis foram fazendo das tripas o coração para debelar o problema da dívida que os militares brasileiros arrebentaram com o Brasil, associando-se a capital internacional. Porque como é que eles financiaram todas aquelas obras? Fizeram obras? Fizeram, é inegável, está aí. Obras de infraestrutura, endividando o Brasil. Não é? Isso sem considerar que inúmeros outros aspectos das sequelas e das mentiras do governo de 64, do regime militar. Né? Ora, vamos lá. Nós estamos chegando no final. A Constituição Federal, então, as Forças Armadas, segundo uma das mentiras, o artigo, o ofício que o Ministério
a ordem do dia que o Ministério da Defesa soltou, entre as mentiras que eles contaram, eles falaram que as Forças Armadas agem sempre em estrita observância ao regramento democrático e que mantém o foco na sua missão constitucional. Mentira. A Constituição Federal, vigente na época de 18 de setembro de 1946, que era a Constituição de 64, no período do golpe, previa no seu artigo 89 o seguinte, abre aspas, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego do dinheiro público, o cumprimento das decisões judiciárias. Ora, significa dizer o seguinte, se o governo do João Goulart estava ruim, não é? Se ele estava correndo um risco de desrespeitar qualquer norma dessa, a mobilização legal teria que, para impedir o presidente, não é depor ele pela força, tá? É atuar pelos meios legais disponíveis. E esses meios legais estavam disponíveis em 64, como eles estiveram disponíveis em outras épocas. E em todas elas, a tentação autoritária dos militares interviu na política brasileira, de cima para baixo, sem razão. E vamos lembrar o seguinte, que eu me esqueci de um detalhe. Quando o senhor Jair Bolsonaro agradeceu publicamente ao Vilas Boas, vamos lembrar que o Vilas Boas e os militares ficaram o tempo inteiro nos governos do PT e do PSDB, dizendo que o governo era uma maravilha. Aliás, o Vilas Boas, e eu cheguei a fazer programa sobre isso, Vilas Boas, entre afagos, sorrisos e beijos, abraçado ao Aldo Rebelo, um comunista notório, quando ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, o Vilas Boas chegou ao desplante de dizer que não existia divergência ideológica, conceitual, política entre o Aldo Rebelo e as Forças Armadas e o Exército Brasileiro. Bom, se o Exército Brasileiro não tem divergência política com um dirigente do Partido Comunista e um comunista notório, então, efetivamente, a pessoa só não entende porque não quer entender, não é? O Vilas Boas e todos os milicadas passaram o governo do PT inteiro falando que o Brasil era uma democracia plena, consolidada, que as instituições da República estavam funcionando impecavelmente. Como é que agora eles dão um golpe através de um deputado de baixo clero, usa esse fantoche, dá um golpe branco, assume o poder, mete dentro da política uma coisa inédita. Nem eles fizeram isso na história do Brasil. 118 militares. Por enquanto. Não é? E fazem de conta que está tudo bem. Então onde é que estava aquela democracia sólida e consolidada? Que não tinha nenhum problema. Que eles viviam falando durante anos. Então qual é a verdade que eles querem construir? A de que coube os militares zelar pela democracia, intervindo na política pela força, como se esse fosse o papel militar? Não é não, senhores. O papel político dos militares na democracia é muito conhecido. Qual é ele? Nenhum militar não tem que entrar em política enquanto força armada. Então vamos lembrar o seguinte, a legitimidade democrática brasileira, da República, então, ou o Brasil, ou nós vamos dar nome correto às coisas, o Brasil é uma república, não é. O Brasil é uma ditadura socialista, há muito tempo, desde 1822, com o nome de república. A República Brasileira ela só pode ser entendida como república se ela for vista sob a ótica de uma república maçônica universal. Né? A história política brasileira, novamente, a legitimidade democrática brasileira é rompida de tempos em tempos, se é que se pode dizer que é a legitimidade democrática.
Porque o fato de você votar não significa que você está numa democracia, hein? Ditaduras também votam. Então, a conjugação dos 6 critérios, liberdade, eletividade, publicidade, rotatividade, legalidade, institucionalidade, na história política do Brasil, de 1822 para cá, é só estudar essa conjunção de critérios. O próprio Mourão, quando assumiu agora, rapidamente, Bolsonaro numa viagem, o que o Mourão fez? Ele meteu um decreto lá, dizendo que estava proibido o acesso a documentos. Meteu a butinada na cara de todo mundo. O Congresso Nacional derrubou. O que é isso? Ele criou documentos sigilosos, publicidade. Isso é uma das conjunções dos vários critérios que mantém uma democracia. Qual é o problema dos dados de 64? Os dados de 64, o que existe até hoje, são dados factuais. Não são os dados verdadeiros. Não é? Os dados verdadeiros, os números, quantitativamente falando, nunca foram liberados pelo governo militar brasileiro. Nunca. Então, se o governo militar brasileiro foi tão generoso, e não foi um golpe dentro de um golpe, né, por que ele não libera os números? Bem, aqui eu quero chamar a atenção para um outro artigo, uma nota, um artigo que o Ricardo Noblat, chamado de comunista, etc., pela direitosa, pela falsa direita brasileira. Qual é a grande virtude da falsa direita olavista bolsonarética que assumiu o governo agora? A grande virtude dessa falsa direita é exatamente que ela entrou para destruir a verdadeira direita. Exatamente como fizeram em 1964. O que aconteceu agora com esse golpe, o Brasil é praticamente um copia e cola de processos. Por trás dos bastidores, o que aconteceu foi exatamente, ressalvadas algumas proporções, o que aconteceu em 64. Usou o povo sobre a premissa de comunistas, falso ou verdadeiro, deu um golpe e está se preparando a criação de uma prole, né, ditatorial que está sendo gestada na cara de todo mundo. Eu vou ler aqui o artigo do Noblat, que ele publicou na Veja, porque merece ser lido. Os militares falam que não teve golpe, não é? E não teve ditadura. Vamos entender aqui o que é ditadura, hein? Ditadura é... Para entender o que é uma ditadura, você tem que saber o que é democracia. A democracia é sustentada por uma conjunção de 6 critérios: liberdade, eletividade, publicidade, rotatividade, legalidade e institucionalidade. Eu, pessoalmente, não uso o termo ditadura militar, eu uso regime militar, exatamente porque ele foi um regime com contornos e características muito peculiares, para não passar a ideia de ditadura. Então a palavra ditadura precisa de ser analisada. O que configura uma ditadura? Tá? Então, sob um certo aspecto, a ideia de ditadura de que não houve ditadura, tem uma certa base na verdade, mas é um mascaramento. Porque quando nós vamos analisar em termos sérios o que caracteriza uma democracia, dizer que o regime de 64 não foi uma democracia, mas tampouco pode ser acusado de ditadura no sentido expressivo do termo, embora ele tenha ferido essas regras, esses pilares democráticos. Assim como o que aconteceu agora, com as eleições de 2018, não poderão nunca ser classificados de golpe. Assim como o golpe que tirou Dilma Rousseff do poder, que foi um golpe, não é? De uma facção mafiosa contra outra facção mafiosa, Dilma Rousseff foi tirado por um golpe. Quando o PT coloca isso, o PT está correto. Sob que característica? É preciso entender.
O Supremo Tribunal Federal, as ações que o Supremo vem tendo, é um golpe em cima do golpe, é juristocracia em cima da outra. O próprio Fernando Collor, inclusive, questionou Lewandowski e os senadores ali, diante do golpe que estava sendo perpetrado, não é? Então o Brasil revê institucionalmente, quem está no poder faz o que quer, manobra como quer, com as leis, com as palavras, com tudo. E evidentemente dentro dessa maçaroca litúrgica e linguística, a coisa vai piorando, não é? Então a grande dificuldade brasileira é exatamente entender os conceitos e como eles manobram com os conceitos. Agora, sinceramente, dizer que 64 não foi um golpe, não foram os militares que deram o primeiro golpe, hein? O que desembocou em 64 foi graças ao senhor Tancredo Neves. Foi o golpe de Tancredo Neves. E depois o golpe de Golbery, Couto e Silva. Pronto. Ricardo Noblat, no dia 30 de março de 2019, escreveu um seguinte artigo intitulado Memória das Trevas. Abre aspas. Eu vou ler. Digamos que não foi o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart no final de março de 64. Nem foi ditadura, a ditadura que se estabeleceu no país durante os 21 anos seguintes. Então, por que durante esse período foram mortos ou desapareceram pelo menos 423 opositores do regime? Por que 6.000 militares foram punidos? Militares, hein? Por que milhares de pessoas foram torturadas? Por que crianças foram seviciadas na frente de seus pais para que eles confessassem supostos crimes? Porque algumas delas foram entregues para serem criadas por famílias de militares sem filhos. Porque censores, designados pelo governo para dar expediente nas redações de jornais e de revista, proibiram a publicação de notícias que desagradassem ao governo. Porque letras de músicas, filmes, peças de teatro e novelas de televisão não puderam ser cantadas nem exibidas. Porque as autoridades proibiram passeatas de protesto, prenderam e espancaram seus líderes. Porque padres católicos estrangeiros foram presos e devolvidos aos seus países de origem. Porque o Congresso foi cercado por tropas armadas e fechados mais de uma vez. Porque mandatos de parlamentares foram cassados. Porque foram suspensos os direitos da magistratura e aposentados os juízes considerados incômodos ao regime. Porque direitos civis foram castrados. Porque o governo pôde perseguir e prender quem quisesse, independente de ordem judicial. Porque o habeas corpus deixou de valer. Porque os brasileiros não puderam votar para eleger o presidente da República. Porque 5 generais se sucederam na presidência da República. Por fim, porque o governo editou uma lei de anistia que beneficiou os políticos caçados, os exilados, os banidos, mas também os militares autores de crimes de sangue. Se nada disso caracteriza o que universalmente é conhecido como ditadura, o que mais precisaria ter acontecido para que pudéssemos chamar de ditadura a ditadura que existiu no país de 64 a 85? Em parte alguma do mundo, os governos celebram aniversários de tempos tenebrosos que se deseja esquecer. Aniversários só são lembrados, e com justa razão, pelas vítimas da ignomínia. Por aqui, o alinhado dos carrascos, dessa vez por meio do voto, chegou ao poder. Ao invés de se ajustar às regras de uma democracia ainda em construção, prefere atentar contra elas. Com qual objetivo? Gostando ou não os Olavetes, as perguntas são absolutamente corretas. Por quê? Sem falar, o Noblat fez menção exatamente aos 6 critérios que sustentam uma democracia: liberdade, eletividade, publicidade, rotatividade, legalidade e institucionalidade. Ok? Então, alegar que uma ditadura não foi uma ditadura porque só matou 425 pessoas, 425 comunistas, em primeiro lugar, que esse número não é correto, né? O saldo de mortes passa para mais de 30.000. Se for computar tudo, né? Então, é preciso ter muito cuidado com os dados. Bom, se uma ditadura ou um terror foi equivalente a uma questão numérica, realmente o Brasil
entrou numa psicopatia, numa sociopatia cognitiva que não tem o que fazer. Esse é o argumento, não é, da direita olavética. Ora, você não mede uma democracia ou uma ditadura pelo número de mortos. Pelo número de mortos. Pelo número de gente assassinada. E ainda como o senhor Jair Bolsonaro fala, matou pouco. Não. Uma democracia é medida pelos pilares que a sustentam. Assassinar pessoas não é nenhum dos pilares inclusivamente. A mentira que essa gente conta é tão grande, que assassinar pessoas não entra dentro dos critérios que mantêm uma democracia. Portanto, se quer os critérios corretos de manutenção dos pilares democráticos, eles são capazes de botar sobre a mesa, né? Portanto, número, aí você fala, mas a Rússia matou não sei quantos milhões. Matou, claro que matou. Evidentemente, uma coisa é o seguinte, o Estado mata, o Estado tem autorização para matar. Vamos entender isso. Ele tem polícia, ele tem exército, ele mata, ele é autorizado. Agora, quando o Estado começa a inferir as regras do próprio Estado, tá? E quando o Estado começa, portanto, a ferir as 6 colunas que constituem uma democracia, e quando o Estado começa a matar os seus próprios cidadãos, isso já não é mais política de Estado, de contenção de violência, chama-se democídio. Aí a palavra é outra, tá certo? Então, a pessoa não pode confundir assassinato com democídio. Isso é uma outra trauletada, é uma outra patifaria que a direita brasileira vem usando. O caso da Rússia é um caso de democídio. É quando o Estado começa a assassinar os seus próprios cidadãos em massa. No caso do Brasil, não é? Por exemplo, o que o Chile fez foi democídio. O que a ditadura argentina fez foi democídio. O golpe militar brasileiro não praticou democídio. O golpe militar brasileiro, teoricamente, usou da prerrogativa do Estado de assassinar pessoas para combater violência ou para evitar um processo de exceção. Acontece o seguinte, e é preciso que a verdade seja dita: o João Goulart era de esquerda? É óbvio que era, como era o Juscelino, como era o Getúlio Vargas, não é? Como era todos os governos do regime republicano, salvo raras e honrosíssimas exceções, né? Entretanto, o senhor João Goulart não tinha dado nenhum golpe de esquerda no Brasil. Então, baseado em quê? Para evitar o golpe de João Goulart, promoveu-se o golpe do Tancredo Neves e depois o golpe do Golbery e o golpe militar, que acabou defenestrando o Carlos Lacerda, que era a voz real da direita, a única, porque o senhor Tancredo Neves nunca foi direita coisíssima nenhuma, aquele homem. Assim como o neto dele também nunca foi. É uma esquerda moderada, e é preciso entender que tipo de esquerda eles pertencem. Ora, então este é um fato, não é? Portanto, os indivíduos que estão falando, que trouxeram a questão do 31, é gravíssimo. O governo federal, o governo comemorava, o governo brasileiro não comemorava 64. Uma coisa são as comemorações e as celebrações em off, interna, dentro dos quartéis das Forças Armadas. Outra coisa é a comemoração de um golpe público, cuja ordem partiu da presidência da República Brasileira. Quer dizer, nós entramos num período em que da presidência da República emana uma ordem direta para reescrever a história.
Repito, e para concluir, reescrever a história é um expediente próprio de governos revolucionários. A história brasileira sempre foi reescrita. Entra governo, sai governo, o governo que assume vai reescrevendo. Então, uma das coisas mais difíceis de estudar a história do Brasil é exatamente tentar manter uma neutralidade e fazer a chamada status questionis, né? Buscando mecanismos para entender aonde é que ela foi forjada, quem forjou e quais são as linhas da forja. Eu tenho alguns artigos no Medium em que eu coloquei ali, muito sucintamente, né, um sopro, uma brisa das linhas historiográficas que foram construídas no Brasil desde o período do Império e que foram forjando uma ideia de nação, né? Nós agora temos uma outra linha historiográfica sendo construída, enquanto narrativa, tá? Narrativa de governo, porque esta linha historiográfica, por enquanto, não está presente dentro das academias. A hora que ele entrar para as academias, aí outro esquema. Por enquanto, o que existe é um presidente da República e os seus asseclas fustigando full time, diariamente, várias vezes diariamente, através de Twitter e mídias sociais, a queda da República, a desmoralização dos poderes da República. Que a República do Brasil é uma mixórdia? Claro que é, porque o problema do Brasil é a República maçônica universal. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o governo que assumiu faz abertamente o proselitismo revolucionário de destruição dos poderes da República, a pergunta lógica que nós devemos fazer como cidadão é o seguinte: ora, se os poderes da República serão demolidos e a República, enquanto forma de governo, não existirá mais, qual é o regime, qual é a forma de governo que está sendo gestada pelos revolucionários bolsonaristas? E eu termino aqui recomendando um texto muito sério, de Carlos Andreasa, chamado O Processo Revolucionário Bolsonarista. Carlos Andreasa é editor executivo do Grupo Editorial Record e é exatamente o homem que, por seu intermédio, lançou vários livros do guru do governo de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. O artigo que ele escreveu, publicado em 26 de março de 2019, é absolutamente contundente e gravíssimo. E ele dá uma ideia de que há um esquema revolucionário, uma ideia não, ele fala claramente, e ele não é o único que está falando isso. Há um esquema revolucionário em curso dentro do Brasil, a esquerda é revolucionária. E a direita, sem o menor pudor, também está fazendo uma revolução pior do que a esquerda. Porque a direita, a esquerda, quando ela vem, ela une várias frentes de esquerda. A direita brasileira ela tem uma característica muito curiosa, histórica. Quando ela nasce, quando ela assume o poder, quando ela entra no poder, ela derruba o verdadeiro pensamento católico e tradicional. Então, a grosso modo, a direita que assume o poder historicamente no Brasil nunca é a direita, é uma esquerda travestida de direita. É isso que aconteceu exatamente agora, neste governo messiânico. Qual é a grande virtude da esquerda brasileira, se é que a gente pode falar em virtude? É ela ser aberta. Ela é esquerda, ela quer dar golpe, ela quer mudar o país, mas ela faz isso às claras. Às claras. Tá certo? O que nós temos agora é um governo que é golpista e revolucionário de forma escondida. Há quem prefira lidar com um inimigo
não vendo que está lidando com o inimigo. Eu, de minha parte, acho que, pessoalmente, é muito melhor você lidar com o inimigo aberto, porque você sabe o que pode esperar dele. Nós estamos, literalmente, dormindo com o inimigo. Quem vai acabar de fatiar o Brasil, e de uma forma definitiva, se os projetos passarem com o fôlego e com a voracidade que eles pretendem, não vai ser o PT. Vai ser a direita bolsonarista olavética. Muito bem, vamos ficando por aqui e fique em seguida com a nossa programação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem.